Fala investidor, fala investidora, tudo bem com você? Meu nome é Danilo Silva, Barbudo dos Investimentos. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo desse canal. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre os riscos de investir em títulos públicos federais. Para você que está começando a investir agora, você deve ter aí algumas dúvidas sobre quais são os riscos de investir no Tesouro Direto. Será que eu posso perder meu dinheiro? Será que eu posso ter um prejuízo? Como que funciona isso na prática? Bora para o conteúdo que hoje está muito bom. Roda a vinheta. Bom, muitas pessoas chegam aí diariamente, né? Todos os dias novos investidores estão chegando no Tesouro Direto para investir nos títulos públicos federais. Obviamente esse investimento é considerado o que tem o menor nível de risco, mas sim existem alguns riscos envolvidos ao investimento em títulos públicos e a gente vai esclarecer tudo isso aqui nesse vídeo, beleza? Basicamente, existem dois riscos que você deve se atentar ao investir em títulos públicos federais. O primeiro risco nós chamamos de risco de mercado e o segundo risco nós chamamos de risco de crédito. Vamos criar aqui, exemplificar para você e explicar nos detalhes o que significa cada um deles. Com exceção do Tesouro Selic, os títulos pré-fixados e o título IPCA+, eles sofrem o que a gente chama de marcação a mercado. O que é isso? Quando a taxa de juros ela sobe muito, o título ele é reprecificado para baixo, tá? Esses títulos, como eles têm uma taxa pré-fixada definida, tem o título pré-fixado que ele é 100% pré, né? Então ele tem 100% a rentabilidade dele é 100% a taxa que foi pactuada ali no momento do investimento. Já o IPCA ele é misto, né? Então ele tem uma taxa pré-fixada mais a correção do IPCA no período. Pelo fato deles ter essa taxa pré-fixada, faz com que esse título ele tenha que ser ajustado quando a taxa sobe. Então, quando a taxa está 10% e sobe para 12%, o valor do título ele cai um pouco justamente para ajustar ali esse novo patamar de taxa de juros. Essa queda nos juros ela é influenciada por diversos motivos do mercado, né? Essa queda de juros, não, desculpa, a alta dos juros, ela é influenciada por diversos motivos do mercado. Nesse momento em que eu gravo esse vídeo, o maior culpado, o maior vilão, né, da alta dos juros é a inflação, né? Então a inflação está muito alta e uma das políticas monetárias que o Banco Central faz para conter a inflação é subir os juros. Então ele deixa o valor do dinheiro mais caro justamente para as pessoas gastarem menos e tentar reduzir, tentar frear um pouco a inflação. E aí quando o Banco Central ele sobe os juros dos títulos públicos também acompanham essa alta e o valor do título ele é ajustado para baixo, certo? Então eu vou colocar aqui na tela do meu computador um exemplo, um desenho para você entender mais ou menos. E aí a gente já volta para falar do risco de crédito, beleza? Vamos aqui para a tela do meu computador. Bom, estamos aqui na tela do meu computador, eu coloquei aqui um quadro branco só para você entender. Então você investe no título público aqui, certo? Aqui nós temos um gráfico. Você investe aqui e lá no vencimento ele vai ter esse valor. O que acontece? Durante o caminho, o valor do título ele pode cair, ele pode subir, ele pode cair, subir novamente e ele vai ficando aqui ó, nessa montanha russa até chegar no ponto final que não muda. No final não muda, o valor é sempre o mesmo. No caso dos títulos públicos pré-fixados, 100% pré-fixado, lá no final vai ser de R$1.000. R$1.000 ele não muda. Só que até chegar nesses R$1.000, o valor do título ele pode ir oscilando. E como que ele oscila? Ele sobe quando a taxa de juros cai e ele cai, né? O preço do título cai quando a taxa de juros sobe. E aí você vai sentir essa oscilação dos títulos públicos. Esse é o risco de mercado que tem nos títulos públicos e os títulos que são expostos a esse risco é o Tesouro Pré-fixado e o Tesouro IPCA+. O Tesouro Selic ele não tem essa movimentação nos primeiros dias quando você faz o investimento. Dependendo se você comprar um título com ágio ou deságio, você vai sentir um pouco ali uma pequena oscilação no preço do título, mas isso acontece nos 3, 4 primeiros dias. Logo em seguida o título já começa a render diariamente, justamente porque o Tesouro Selic ele é 100% pós-fixado. Ele tem como indexador a taxa Selic, ele não tem uma taxa pré-fixada, então a taxa não altera muito. Então, se a Selic sobe, você vai ganhar mais, se a Selic cai, você vai ganhar a Selic do momento ali, você vai ganhar um pouco menos, só que você sempre vai ganhar, beleza?
Então, o risco de mercado é o risco aí de você ter que vender o seu título antes, no momento em que a taxa de juros está muito alta e você está com um prejuízo. E isso acontece muito, tá? Os tesouros e os títulos IPCA+, eles, quando o Banco Central iniciou a alta dos juros, eles registraram meses de performance negativa, tá? Perdendo aí 5%, 6%, 7% negativo aí para os seus investidores, tá certo? Por isso que reserva de emergência nunca deve ser depositada ou investida nos títulos pré-fixados ou no título IPCA+, tá? Reserva de emergência é Tesouro Selic, beleza? Show de bola? Agora, qual que é o risco de crédito? O risco de crédito é o risco do emissor, da pessoa que emitiu esses títulos, não honrar com seus compromissos e não pagar, né, os seus credores, os seus investidores. E quem que é o emissor dos títulos públicos federais? O governo federal. Se o governo federal não honrar com seus compromissos e não pagar pelos seus investimentos, olha só, presta muita atenção, o menor dos seus problemas vai ser os seus investimentos, pode ter certeza. Se chegar no nível do governo não honrar com seus compromissos, é porque ele não está honrando com seus compromissos com os bancos, com as empresas, com as indústrias, e é capaz que não tenha nem comida nas prateleiras do mercado, tá? Então, por isso que a gente considera, né, o investimento em tesouro direto, em títulos públicos, o investimento de menor risco, justamente porque não é muito fácil, né? Não é comum o governo não honrar com seus compromissos, porque o governo ele tem recursos entrando quase que diariamente através dos nossos impostos, né? A gente paga muito imposto, aliás, no Brasil a gente paga muito imposto, e aí não tem como o governo não honrar com seus compromissos. Mas a gente nunca pode falar que não tem risco de crédito, né? A gente fala que é um investimento de menor risco de crédito possível, mas a gente nunca fala que não tem, porque a gente não sabe o dia de amanhã, não sabe se amanhã ou depois o governo não vai conseguir honrar aí com seus compromissos. Então, basicamente, são esses dois riscos que você vai enfrentar aí ao investir em títulos públicos. Risco de mercado é o mais latente, dependendo da sua carteira de investimentos. Se você colocar muita grana em tesouro pré-fixado, principalmente agora que o pré-fixado está pagando aí 13% ao ano, 15% ao ano, né? Tá uma taxa muito alta. Se você colocar grande parte da sua grana nesse investimento, você vai sentir um pouco dessa oscilação, mas isso aí, se você segurar até o vencimento, você vai receber tudo que foi contratado no momento da sua aplicação. Risco de crédito é o risco de menor nível que existe dentre todos os tipos de investimentos, tá certo? Porque uma vez que o governo ele não conseguir honrar com seus compromissos, é um sinal ruim, não só para os seus investimentos, para fazer compra, para comer, para se alimentar, para pôr gasolina, para tudo, tá certo? Se você gostou desse conteúdo e ainda não está inscrito no canal, não esquece de se inscrever, se inscreve aqui no canal, me ajuda a bater os 1000 inscritos, não tenho 1000 inscritos ainda e eu quero bater essa meta de 1000 inscritos, então se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo e ativa o sininho para você sempre receber os nossos conteúdos, tá certo? Qualquer dúvida, quer trocar uma ideia comigo, me segue lá no Instagram, @euDaniloSilva, a gente bate um papo e eu te vejo aí no próximo vídeo. Um abraço!